hora de virar a página da história e uma nova começar. Casa se faz, pedra por pedra, e muito construímos já. Anilton está de volta para o trabalho recomeçar. Inove, renove, é 19. Anilton de volta para transformar. O tempo perdido vamos recuperar. Anilton tem coragem para mudar. Tem sabedoria e competência de quem sabe governar. Inove, renove, é 19. Quero Anilton de novo porque ele faz. Meu voto é no 19. Anilton de novo pra fazer muito mais. Inove, renove, é 19. Quero Anilton de novo porque ele faz. Meu voto é no 19. Anilton de novo pra fazer muito mais. Caminho com quem é certo, não pretendo arriscar. Vou com fé na experiência, sem ter medo de errar. É 19, e 9, é 9, é 19. Quero Anilton de novo porque ele faz. Meu voto é no 19. Anilton de novo pra fazer muito mais, Paulo Afonso. 9, é 9, é 19. Quero Anilton de novo porque ele faz. Meu voto é no 19. Anilton de novo pra fazer muito mais. Meu voto é no 19. Anilton de novo pra fazer muito mais, Paulo Afonso. Anilton é 19. Atenção, atenção, fique ligado. A partir de agora, Debate 19. Debate 19. Soluções e propostas para Paulo Afonso. No ar, Debate 19. Olá, amigos e amigas que nos acompanham pelas redes sociais. Muito boa noite. Eu sou Larissa Baracho e este é o Debate 19, um programa da coligação Inova Paulo Afonso, Anilton e Flavinho 19. Isso mesmo, Larissa. Boa noite para você, internauta. Eu sou Leonardo Dias. Estamos vivendo aí um momento difícil e diferente para todos. E queremos aqui nos solidarizar com aqueles que foram atingidos aí pela pandemia de maneira irreversível com as suas perdas. Nossas orações aqueles que estão enfrentando a Covid e outras enfermidades. E também a todas aquelas pessoas da nossa cidade, né, Larissa, que por motivo de isolamento social, agora nos acompanham pelas redes sociais, através das lives. De maneira virtual, sintam-se abraçados e já fica o convite para nos seguir. Deixa seu like, seus comentários e vamos juntos para a vitória de Anilton e Flavinho 19, não é, Léo? Isso mesmo, e para quem acompanhou as lives de Anilton no período da pré-campanha, ouviu também as propostas e muitos problemas que foram aqui levantados. Pois é, o Debate 19 chega para trazer novas discussões e propostas e projetos que vão inovar e renovar a nossa querida Paulo Afonso. Uma excelente oportunidade e claro que teremos aqui sempre convidados em nossos estúdios que nos ajudarão a entender diversas situações e como Anilton pretende deixar nossa cidade cada vez melhor, hein, Larissa? Com certeza, e hoje o tema tratado será a educação. E para quem conhece bem Paulo Afonso, sabe das histórias e vai lembrar das dificuldades que Paulo Afonso tinha quando Anilton assumiu pela primeira vez. Isso mesmo, mas seu empenho e dedicação fez com que em seus 3 mandatos, uma grande revolução do ensino público municipal fosse promovido, fazendo de Paulo Afonso aí uma referência no estado da Bahia, quando o assunto é educação. Com certeza, e quem vai contar essa história de perto são eles. Anilton, nosso prefeito, Flávio Henrique, nosso vice-prefeito. E também os nossos convidados especiais, Jaques Fernandes e Vinícius Santos, doutorandos em educação, sejam todos bem-vindos. Olá, amigos e amigas de Paulo Afonso, nossa legião de vitoriosos, que nos seguem pelas redes sociais. E agora,
assistem mais um programa sério e que vem trazer as verdades para você e sua família. Boa noite, gente. Estou muito feliz com esse início de campanha, com a adesão das pessoas. Obrigado pelas milhares de mensagens que estamos recebendo. E aqui, quero deixar o meu carinhoso abraço virtual a todos os nossos e as nossas amigas 19. É isso aí, Flavinho. Eu quero cumprimentar os nossos convidados de hoje. Jacques Fernando, Vinícius Santos. E obrigado por vocês estarem aqui. Porque a educação é um tema muito recorrente em nossas conversas e projetos. Pois tratamos esse assunto com muita prioridade e responsabilidade. Porque nós acreditamos que um povo sem educação é um sinal de muito atraso. E o gestor que não cuida da educação demonstra claramente que prefere as pessoas para serem dominadas, subservientes, para que não entendam das políticas públicas e dos seus direitos. Eu fui prefeito com muita honra pela primeira vez em 1993, um tempo muito diferente de hoje. E eu recentemente ouvi relatos, inclusive de uma pessoa, uma ex-aluna, que na época fez menção a como era a escola. Nós tínhamos escola que era uma parede de barro com cobertura de lona. Ela disse que, quando eu assumi, ela pôde pela primeira vez entender o que era uma escola de verdade. Outra cena que marcou bastante a mim e a comunidade foi uma reconstrução que foi demolida no Barro Vermelho. E que houve uma grande revolta na comunidade, um clamor pela volta dessa escola. Então nós demos a volta por cima, construindo a nova escola e a comunidade muito feliz e satisfeita. Então é isso que nos motiva a continuar essa luta e para saber que estamos transformando a vida das pessoas para melhor. Fizemos dezenas de escolas na área rural, urbana, demos estrutura para conforto para o aluno e para os professores também. Procuramos buscar colocar um sistema pedagógico adequado e sempre trabalhamos com capacitações para que ficássemos atualizados. Quando terminamos nosso governo, deixamos uma grande escola, um grande legado para a educação, que foi escolas bem estruturadas, quadras cobertas, mobiliário moderno, cantinas equipadas, merenda de qualidade, inclusive com nutricionistas. Algumas já tinham naquela época, já era um grande avanço, lousa eletrônica, hoje é uma coisa comum, ar-condicionado, oferecemos kit de fardamento para todos os alunos, inclusive com tênis, para prática de esportes. Nós chegamos a quase 17 mil alunos. Então, bolsa, caderno, livro, material escolar completo, tudo isso era coisa comum. E também, nós tínhamos até o kit odontológico, até para escovação. As pessoas fazem muito relato a isso. E nós terminamos o nosso governo com uma grande escola. A Escola João Bosco, 100% concluída, pronta para entrar em ação. Uma das mais modernas escolas, com infraestrutura completa, uma das melhores, que parece realmente uma escola particular. Porque nós entendemos de que, mesmo público, a gente tem que oferecer educação de qualidade. E a Escola João Bosco foi um exemplo disso. Então, quando eu falo da responsabilidade do gestor e o compromisso com a educação, infelizmente não posso acreditar ao meu sucessor, o atual prefeito. Será que ele quis deixar a população sem educação para não conhecer seus direitos? Talvez. A verdade é que o índice que mede a educação, o nosso IDEB, onde em nosso tempo nós atingimos as metas, inclusive superamos as metas, infelizmente no último agora caiu. O que será que aconteceu, Dr. Flávio? O que aconteceu? Eu fico muito triste com isso. Como se não bastasse, estamos enfrentando essa pandemia do coronavírus. E aquilo que estava ruim ficou muito pior. Podemos dizer que 2020 entrará na história como um ano perdido na educação. E, claro, para toda a nossa cidade. A gente está vivendo um período que os alunos não podem ir à escola. A escola não pode alcançar os alunos.
eles não tinham um programa eficiente para que isso aconteça. A merenda escolar nas escolas ficaram no depósito. Então, em 7 meses, basicamente 1 ou 2 vezes foram passados esse kit merenda que realmente deixa muito a desejar. E isso realmente é um absurdo. E a gente fica triste, porque a prefeitura coloca outdoor dizendo que 14 mil alunos estão sendo atendidos em aula digital. E a gente fica perguntando, se nós somos 17 mil, a gente sabe que 30% da população não tem acesso à informática. Eu acho que até a conta não estão sabendo fazer. E não dá 14 mil. É só fazer essa diferença. Então, gente, educação do futuro. E o que vamos mostrar aqui e agora no debate 19 com nossos convidados. Essas pessoas que estão aqui são por demais conhecidas no meio acadêmico. Eu tenho certeza de que vai ser muito interessante a nossa conversa hoje. Porque o nosso governo será pautado numa educação moderna, conceitual e inovadora. Para isso, é que estamos com dezenas de projetos muito bons, que vão fazer uma grande diferença a partir do próximo ano, quando assumirmos o governo municipal em 2021. Entre os destaques, estará um modelo de educação 4.0 e a escola em tempo integral. Que será, vamos debater agora com nossos convidados, Jacques Fernandes e Vinícius Santos, que são doutorandos em educação. Obrigado pela presença de vocês. Eu tenho a certeza que será bem interessante, porque quando a gente se depara, esse ano a educação, em que nível está, como que está sendo vista a educação esse ano e para o próximo ano, frente ao governo atual. Eu vou começar conversando com Jacques Fernandes, depois vamos conversar com Vinícius. Jacques, vamos falar um pouquinho do IDEB, que talvez as pessoas não tenham a percepção do que é o IDEB. Porque o IDEB faz a avaliação dos alunos, do aprendizado. Então, será que é culpa dos alunos, do professor? De quem é, afinal, a culpa? Professor Jacques, obrigado por estar aqui, Jacques. Eu que agradeço, boa noite, Hamilton, boa noite a todos que nos acompanham de casa. São tempos difíceis, mas nós estamos aqui, junto com você, junto com Flávio, junto com toda Paulo Afonso, porque nós acreditamos na tua garra, na perseverança e, sobretudo, na modernidade e na proposta revolucionária que vocês trazem para a educação em Paulo Afonso. E não tenham dúvida, nós fomos convidados para estar aqui hoje, porque não apenas eu, o professor Vinícius, que muito bem nos representa junto com a comunidade da Universidade do Estado da Bahia, mas uma gama de professores que fizeram parte da elaboração do seu programa de governo. E, gente, sobre a educação, Hamilton leva a educação muito a sério. É por isso que esse projeto, o Debate 19, não começa contra o tema, começa com a educação. Porque a educação é o princípio e a base de toda a estrutura social. É com a educação que nós vamos trabalhar para reerguer Paulo Afonso, para levar a nossa cidade e toda a sociedade a um novo patamar. Por isso, Hamilton, parabéns, Flavinho, parabéns, por terem escolhido o tema educação como ponto de partida nessa campanha eleitoral. Não podia deixar de começar a falar em inovação, renovação, revolução, sem que não fale pela educação, não é verdade, Jacques? Perfeito. E falar da educação é abrir um leque de possibilidades. E você me fez uma pergunta. Vamos falar sobre o IDEB, explicar para as pessoas que estão em casa o que é o IDEB. Muitos educadores conhecem, mas talvez a mãe, o pai de família e até muitos estudantes não entendam. Bom, eu vou pedir licença para utilizar aqui o nosso mural eletrônico, o nosso mural digital, porque essa pergunta ela é extremamente pertinente. E trabalhar a educação a partir da perspectiva desse conhecimento, ela é fundamental. Então, boa pergunta. O que é o IDEB? O Índice da Educação Básica. Ele mede, avalia, quantifica, atribui números e valores a vários aspectos da educação. Então, quando nós temos uma avaliação do IDEB, não são apenas os estudantes, Hamilton, que estão sendo avaliados. Não é apenas o trabalho do professor, não é apenas o trabalho da família. É um conjunto. São 5 fatores que envolvem o desenvolvimento educacional, moral, social, os resultados, a infraestrutura. É por isso
que essa nota é tão importante para avaliar a educação básica. E ela é medida em índices que vão da nota 0 até a nota 7, que variam cada fração em 0,1, 0,2, 3,5. E para se alcançar uma casa decimal dessa nota no IDEB, é preciso muito trabalho e um esforço muito grande. Então, eu também preparei para que vocês possam acompanhar aqui uma comparação, né, sobre esse resultado do IDEB. Então, olha, no ano de 2015, a cidade de Paulo Afonso tinha como meta projetada a média 3,8 para o IDEB nas séries iniciais, na educação básica. Só que o resultado do teu governo, Anilton, levou Paulo Afonso a um outro patamar, pois você alcançou a nota 5 na avaliação do IDEB do ano de 2015. Percebam, eu acabei de falar que para atingir uma casa decimal, 3,9, 4, 4,1, é preciso um trabalho coletivo de várias pessoas envolvidas nesse trabalho para subir essa nota. E em 2015, esse resultado levou Paulo Afonso a figurar no rol das cidades com melhores resultados no índice da educação básica brasileira. Isso mesmo, meus amigos, não é na educação básica apenas no Nordeste ou na Bahia. Paulo Afonso passou a figurar entre as cidades do Brasil com melhor resultado no IDEB. Não foi fácil. Nós tínhamos uma meta lá em 2015, 3,8. Mas o trabalho de Anilton, através de pessoas sérias, da reestruturação da educação, da construção de novas escolas, da adaptação de processos pedagógicos, da valorização, Anilton, da carreira do professor. Esse trabalho não é feito em 1 ano, em 2 anos. E esse trabalho árduo levou em 2015 Paulo Afonso a nota número 5. E isso chamou a atenção de todo o Brasil. E não obstante, não sendo pouco o teu trabalho sério, que continuou sendo feito, a meta para avaliação do ano de 2017 era 3,9. Claro, por que a meta subiu, professor? Porque se a nossa meta em 2015 na avaliação foi superada, o próprio sistema do IDEB tem uma métrica que eleva esse patamar. Se nós conseguimos uma nota melhor, para a próxima avaliação será exigido um resultado maior. Por isso que a nossa meta em 2017 era 3,9. E, mais uma vez, o governo de Anilton surpreende, pois ele supera a sua própria meta, que em 2015 foi a nota 5, e em 2017 ele ultrapassa mais uma casa decimal, atingindo a média de 5,1. Pois é, amigos e amigas, essa animação, essa minha explanação, é para dizer para vocês que durante os mandatos do governo Anilton Bastos, a cidade de Paulo Afonso, ela muito mais do que atingiu a meta, ela superou essas metas. E isso colocou o nosso município no rol das cidades que tem uma educação básica de referência, uma educação básica de ponta. Porque Anilton acredita que a educação pública e gratuita, ela tem que ser com qualidade. E a qualidade na educação só se alcança atingindo vários fatores: qualidade docente, investimento em formação, infraestrutura, material didático, qualidade no apoio pedagógico, um trabalho de base sério, a consolidação dos conselhos municipais e de educação, a consolidação das escolas, a consolidação dos direitos democráticos que foram garantidos no governo Anilton. Mas, para não me delongar, como você veio de administrações com resultados superados, a meta projetada para 2019 era de 5,1. E você deve me perguntar, mas professor, por que a meta projetada foi tão alta, de 3,9 para 5,1? Porque o município de Paulo Afonso vinha de 2 avaliações consecutivas, onde o próprio município superou seus resultados. E é isso que o IDEB, que é uma métrica, que é uma avaliação, exige. Se você consegue ultrapassar a meta, se você consegue um resultado melhor, a meta do IDEB é: nós vamos exigir mais do município. E aí, Anilton, infelizmente, o município de Paulo Afonso, ele não foi capaz de atingir essa meta que foi estipulada. Por quê? Esse trabalho conjunto, que envolve vários fatores,
entre eles a qualificação docente, a análise do projeto pedagógico, o acompanhamento, o investimento em qualidade, em alimentação e infraestrutura escolar, ele não surtiu o resultado esperado. Professor. Então agora, Paulo Afonso tem esse grande desafio. E eu passo a bola. Só a título de esclarecimento, o ano de 2017 corresponde à avaliação feita de 2016, correto? Correto. Tá certo. Só para esclarecer para o pessoal. Perfeito, Flavinho, porque o IDEB ele faz avaliações a cada 2 anos e essas avaliações refletem nas metas e resultados que devem ser alcançados nos próximos anos. E agora eu convido o professor Vinícius também para entrar nesse debate, falando desses resultados. Pois, Anilton, parece que você nos deixou numa situação muito complicada, porque os seus governos ultrapassaram a meta, não é? E quando você ultrapassa a meta, você aumenta o nível de exigência da avaliação do IDEB. Parabenizar inicialmente a Nilton, que esse time, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time que está fazendo um trabalho coletivo, colaborativo, e o resultado desse trabalho já foi provado por Paulo Afonso, e a gente está vendo aqui um time novamente erguendo, né, um plano de governo para pensar a educação. O índice, o IDEB, é justamente esse item, um índice que o MEC traz à tona, o governo federal, através do MEC e do INEP, para avaliar a educação no país. E ele basicamente representa, além de tudo que o professor Jacques colocou, que é a estrutura, é o auxílio, é a formação docente, qualificada, permanente, Flavinho. Além disso, o IDEB ele resulta justamente da educação dos princípios da língua portuguesa e matemática. Ou seja, Nilton, nessa última avaliação, o que a gente pode ter de cara e uma clara percepção é que estamos tendo um problema na aprendizagem com os alunos de educação básica em Paulo Afonso. Isso muito nos preocupa, porque essa meta 5.4, Paulo Afonso está indo contra toda a estimativa nacional. No país, a maior parte das cidades conseguiram alcançar essa meta da educação dos anos iniciais. E, diferente do país, Paulo Afonso regrediu. E regrediu demonstrando que a gente tem aí um sério problema a pensar sobre a educação, principalmente sobre a questão que envolve a língua portuguesa e o ensino da matemática. Professor, me permita. Queria fazer uma provocação para o senhor, porque não tenha dúvida de que nós, ao assumirmos a prefeitura em janeiro, nós vamos mudar aquela realidade ali, o vermelhinho ali vai voltar a ser verde. Agora, eu queria ouvir a sua opinião, porque o desafio vai ser enorme por toda essa questão da pandemia. E aí a gente tem, sim, tratado isso, a gente tem conversado muito sobre isso, inclusive com vocês, na elaboração do plano e com outros especialistas e professores. Mas eu queria ouvir do senhor. Você considera possível, Vinícius, que a gente consiga bater a meta, mesmo diante desse cenário, que é um cenário tão desafiador e que vai exigir que a gente se reinvente enquanto política pública de educação? Esse, como você disse, é um grande desafio, né, Flávio? Mas há de pensar que o IDEB é uma estimativa de 2 anos. O que não dá, Flávio, é para pensar no 2021 sem ter projeto nenhum. E o que é que a gente tem observado em várias outras propostas existentes? A não existência desse projeto de mudança e a busca por esse dado do IDEB. Então, a gente tem aí 2 anos, um ano ainda que se anuncia muito difícil, complexo, a gente tem que ser realista, mas a gente também tem no horizonte um projeto de governo que ele tenta alcançar essa meta. E eu, estudando o plano de governo, participando da construção desse plano de governo, eu não tenho dúvidas que, pela garra de Anilton e a sua garra, e a nossa garra, como disse, é um trabalho coletivo, colaborativo, né? Muito pauta da educação 4.0, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir alcançar esse dado nesse final dos 2 anos. Mas, para isso, obviamente, a gente precisa lançar projeto, trabalhar com a educação 4.0 e inovar. Eu acho que esse é o grande plus da campanha e do plano de governo de Anilton e o seu plano, Flávio. É inovar a educação, projetando o ano que vem. O que não dá é para fechar esse ano, que é um ano completamente desafiador, complexo, difícil, sem pensar, projetar como voltar à educação no ano seguinte, diante da pandemia. Como se nada tivesse acontecendo. Exatamente. Então, o momento que a gente tem vivido hoje, os últimos 7 meses, ele nos impulsiona a pensar o ano seguinte. E isso não tem acontecido. Ô, Vinícius, então a gente precisa pensar só um pouquinho aí. É obrigatório, quase que, né? Você
pensar o próximo ano vendo esse ano que passou. A pandemia veio aí, a gente concorda que para o retorno, muito bom que tivesse já todos os alunos vacinados, essas coisas todas. Eu acredito que provavelmente até o final do ano a gente não consiga ter essa vacina ainda. E mesmo que a gente consiga essa vacina, não sei que tempo a gente vai ter para vacinar todas as pessoas para a gente começar. Mas a gente tem que pensar 2021, pós-pandemia e com ainda a pandemia. Então, o que é que vai fazer? Vai ser um ano que vai ser todo mundo aprovado simplesmente, porque o Ministério disse que aprova-se todo mundo e acabou? Como é que vai ser? Então, nós pensamos, todos vocês que estão nos ouvindo e nos vendo, é de que tem que ter um mecanismo, algo, além de inovador, como a gente está pensando na educação 4.0, mas não pode esquecer da pandemia. Como é que a gente vai recuperar esse tempo perdido? Qual é o desafio, Jacques? O desafio é grande, prefeito, mas a resposta você nos trouxe através do seu plano de governo. E, aliás, eu quero aproveitar esse momento para pedir que você que está em casa, os planos e projetos de governos participativos, os chamados PGPs, eles já foram registrados no site do TSE, e é muito interessante, é muito importante nessas eleições que você tenha acesso e leia o programa de governo do seu candidato. E pior do que isso, é encontrar um programa de governo que ignora a situação da pandemia. Então, ignorar a pandemia, tratar como se tudo está ocorrendo de uma maneira comum e, pior, projetar 2021 como um ano normal é um grande erro. 2021, prefeito, não será um ano normal. 2021 será o ano do desafio, da reconstrução. E é por isso que no seu programa é apresentada à sociedade uma proposta, mais do que uma resposta à pandemia. Deixa eu só fazer um esclarecimento rapidinho. Certo. Para todo mundo que está nos vendo, quando qualquer candidato faz o seu registro de candidatura, ele é obrigado a apresentar um programa de governo. Então, todos aqui foram obrigados a fazer isso. Então, vocês que estão nos vendo, se vocês avaliarem programa por programa, item por item, focando especificamente no nosso tema hoje, educação, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos estar muito à frente dos outros que estão apresentando seus planos. Professor. Exatamente. Então, na construção do seu programa de governo, você busca, junto com o Flavinho, muito mais do que dar uma resposta à pandemia, à grave crise que nós estamos sofrendo. Afinal, 2020 foi um ano de aulas paralisadas. Foi um ano de comprometimento na qualidade do processo educacional. E qual é a principal consequência, o principal efeito disso? A desigualdade, Anilton. Nós estamos vivendo um pé de desigualdade no Brasil, sobretudo entre os estudantes das redes privadas e da educação pública. Mas para o Anilton, a educação pública e a educação privada, elas não podem ter diferença, muito pelo contrário. A educação pública, ela tem que ser melhor, ela tem que ser renomada, ela tem que ser refinada, porque nós precisamos, através da educação, dar às famílias e aos lares aquilo que eles mais desejam, uma oportunidade de transformação. Então você, através do seu programa de governo, junto com o Flávio, está propondo para a cidade de Paulo Afonso o Educação 4.0. E para você que está em casa, eu quero garantir, o Educação 4.0 não é uma criação exclusiva do Anilton, é um conceito pedagógico, é um conceito educacional do universo da educação, trabalhado em vários lugares do mundo. E por que 4.0? Porque é um modelo de educação que vislumbra a tecnologia associada à formação de professores, à qualificação docente, à interação com a família, com os estudantes e com os ambientes de aprendizagem. A educação 4.0, ela vem muito mais do que apenas dar uma resposta à pandemia. Ela vem revolucionar o cenário da educação de Paulo Afonso. Para 2021, através do seu plano de governo, Anilton propõe a modernização de toda a rede escolar da Prefeitura de Paulo Afonso. E que modernização é essa? Porque Anilton vem, desde o seu primeiro mandato, não apenas modernizando a infraestrutura, fazendo escolas modernas. Anilton já passou dessa fase. Isso foi uma prioridade. Mas agora, Anilton quer tornar essas escolas, com excelente infraestrutura, que foram construídas em seu governo, em referências pedagógicas.
E nós vamos construir um programa de qualificação docente para que os professores da rede municipal sejam assistidos e tenham o apoio necessário para transformar a sua didática. Falar em estúdios, como esse que nós estamos gerando, esse programa, o Debate 19, esse estúdio, ele é uma realidade, ele deve ser uma realidade na educação, pois nós vamos utilizar a educação híbrida. Vamos utilizar aulas remotas, junto com aulas presenciais, adaptando a infraestrutura da escola pública. Agora veja, tudo isso dentro de um prazo de 6 meses que a Newton terá para organizar e preparar toda a equipe. Pois a meta mais ousada é seguir o bom exemplo de vários municípios do Brasil. A Newton tem a meta ousada de construir 2 anos em 1. Isso mesmo. Nós vamos ter o compromisso de sanar o déficit de aprendizagem. Porque se nós falamos primeiro de um fato, que é a nota do IDEB, nós estamos agora falando de igualdade, de oportunidade. E os estudantes da rede municipal de Paulo Afonso merecem e precisam ter as mesmas oportunidades que todos os outros estudantes, inclusive os estudantes da rede privada. Não é verdade, prefeito? Bom, lá se vão muitos anos, mas eu sou de um tempo de que as grandes escolas, as melhores escolas, eram realmente as escolas públicas. Eu tive a felicidade de sempre estudar em colégios públicos e eram sempre referências lá na minha cidade. Lá era o colégio normal, lá em Penedo, depois eu fui para o estadual lá em Sergipe, fui para o colégio central lá em Salvador e depois fui para a Universidade Federal da Bahia. Então eu tive a oportunidade de estudar sempre em escolas públicas. E a gente sempre se perguntou o que houve com o ensino público. Então eu acredito que a gente deve disputar em condições de igualdade com as escolas privadas. Nada contra, é bom que tenham as escolas privadas bem adequadas, com bom ensino, mas que a gente possa disputar em condições de igualdade. E a gente sabe que vai ter muito desafio pela frente, não é verdade? Então, como que a gente vai ter essas ideias, né, Flavinho? De superar, porque a gente não pode pensar 2021 sem que não pense na pandemia. Nós construímos o nosso programa de governo, mas sem esquecer a pandemia. A gente não vai deixar de ter e esclarecer aquilo que a gente pensa em fazer. A coisa mais importante é o que, gente? É o aluno. O mais importante no hospital é o que? É o doente. Então, na escola, a pessoa mais importante é o aluno. É o seu aprendizado. Agora, voltando para cá, como é que a gente vai dizer às pessoas, mesmo sistema híbrido, como a gente pensa, a gente tem que fazer uma série de ações que vão complementar muito tempo o que a gente vai fazer. Só agora que você está falando aquela sistema híbrido, já está praticamente dizendo aquilo que a gente pensa em fazer, que é a escola em tempo integral. Então, vamos procurar implementar. E para isso, a gente sabe que tem um desafio muito grande. Como é que hoje eu fui andando aí, viu, Vinícius, em alguns lugares, e perguntei como é que estavam os alunos estudando na escola. Aí muitos disseram, doutor, aqui a gente tem um telefone, mas eu tenho 3, 4 filhos, não dá para acompanhar todo mundo. E alguns que sequer tinham telefone e que apresentaram uma pasta de plástico, algum papel lá dentro, que eram o que eles estavam aprendendo. Então, essa realidade vai mudar. E tem que mudar colocando pontos importantes, porque a gente acredita de que a revolução começa na educação. Não tem jeito, né, Flávio? Sem dúvida, Newton. Mas é exatamente sobre isso que a gente vem falando na campanha, dialogando e conversando com a sociedade. O que acontece em Paulo Afonso hoje é a incompreensão e falta total de sensibilidade do momento. No momento da pandemia, exige que o poder público se reinvente também. E aí, eu não tenho nenhuma dúvida de que, por exemplo, a partir de 1º de janeiro, a gente senta para planejar o governo sob todos os pontos de vista. E na educação, Anilton, nós temos que pegar e agora agregar os recursos no sentido de oferecer para o aluno a infraestrutura necessária para a gente implantar o modelo. E isso é possível. Todo mundo que presta serviço de internet nessa cidade tem que pedir um alvará lá na prefeitura. Todas essas empresas precisam se relacionar conosco enquanto poder público. E elas aqui também têm seu papel social. Por que não chamarmos e convidarmos essas empresas que disponibilizam sinais de internet e tentarmos uma grande parceria? É possível, do ponto de vista tecnológico, a gente abrir sinais, Vinícius, direcionados para os aparelhos e para os equipamentos, que eu acho também que o poder público deve financiar,
para que os alunos recebam não só um sinal de qualidade, como as suas aulas, no equipamento eletrônico adequado, e aí sim é plenamente possível a gente colocar em prática a educação 4.0. E isso, gente, não é sonhar, não. É só priorizar. Ao invés de estar preocupado agora, reformar, construir praças, reformas outras que podem esperar, a velha história desse projeto da Getúlio Vargas, só meio projeto da Getúlio Vargas, eu acho que a gente equipava o nosso alunado, certo? Chama essas empresas para conversa e nós estamos estruturados. E tenho certeza que preparando o professorado, dando também uma boa estrutura, Vinícius, a gente consegue atingir os objetivos. Só para fazer um comentário, a gente fala de EAD há anos, não é verdade? Só que veio a pandemia e nivelou todo mundo, só que poucas pessoas estavam preparadas para isso. Como que você vai colocar a aula remota, sem ter treinamento, sem ter aperfeiçoamento? Como é que a gente vai fazer isso, né, Vinícius? Diga aí. Dentro do plano de governo, Nilton, a gente tem um mecanismo chamado QualiProf, né, dentro do nosso programa, que é justamente esse programa de qualificação permanente dos professores. Eu acho que assim que a gente assume essa prefeitura no ano seguinte, a gente vai ter aí 6 meses de preparo aos docentes, né, dentro do QualiProf, e paralelo a isso, como o Flavinho acabou de dizer, a gente vai estar instrumentalizando, eu diria, dispondo desses dispositivos para as crianças, alunos, pais e familiares, para estarem ajudando nesse processo de aprendizagem, que é um processo integral. A gente falava mais cedo que a gente tem aí um grande desafio de, nos primeiros 6 meses, fazer uma transição de um ensino híbrido que seja integral. Em um determinado momento, o aluno está num turno na escola, dentro das condições sanitárias que ainda a gente está por analisar diante da pandemia, e em um outro momento a gente vai estar em turno oposto, fazendo esse momento online, híbrido. Então, esse é um desafio que também perpassa, como cumprir, o Nilton coloca, ajudando e trazendo para perto o professor com o QualiProf. Eu tenho observado, e hoje na Veja estava lendo, a grande saída da pandemia em todos os países e no Brasil, em algumas capitais e cidades que estão, de fato, encarando o problema de frente, que infelizmente não é o caso de Paulo Afonso, eles estão otimizando e colocando como prioridade a volta da escola. Diferentemente da ideia de voltar à economia, que é muito importante, e de outros setores, a volta nos países e nas cidades que estão, de fato, pensando na retomada com segurança, perpassa por um planejamento sério na escola. E a gente tem isso, Flavinho. E isso nos deixa muito felizes, perceber que o nosso programa, diferente de outros programas que aí está, na verdade, responsável por essa demanda da volta. Mais que isso, projetando a volta e uma volta com qualidade, com responsabilidade. Porque quando um gestor pensa na educação e coloca recursos para doar dispositivos, para qualificar docentes, para encarar esse processo de transição, que não é fácil, Nilton, eu acho que a gente tem aí um projeto de educação de fato sério. E por isso a gente está desenhando essa volta aí, com fé em Deus, com muito êxito. Deixa eu falar só um pouquinho, Flavinho, assim, além do que a gente encontrou conversando com as pessoas sobre a dificuldade de acompanhar as aulas remotas, que poucas pessoas têm o aparelho para estar atendendo as suas crianças, seus filhos. Outra coisa que é importante, porque eu conversando com alguns professores, eles me relataram o seguinte: olha, eu tenho turmas, sei lá, juntando da 40 a 60 alunos, e, gente, somente 10% é que participam efetivamente do acompanhamento. Então, isso é uma dificuldade grande. Essa coisa desse ano é praticamente um ano, não vou dizer perdido, mas essa orientação do Ministério da Educação de passar todo mundo, eu acho que perpassa por algo muito mais sério. Então, tem que recuperar esse tempo, como você falou. Dá para recuperar 2 anos em um realmente, você acredita? Prefeito, eu e uma boa gama de educadores acreditam que sim. Por quê? Nós estamos falando de uma educação híbrida, nós estamos falando de um patamar de modernização que é muito maior do que a internet e o dispositivo. Nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando do professor, porque nesse processo de retomada, a figura do docente, a valorização do educador é um eixo central no programa de governo de Anilton Bastos.
E que valorização é essa, professor Jacques? É compreender que quando se fala em qualificação docente, nós não estamos falando em cursos e jornadas pedagógicas. Isso é comum. Nós não estamos falando em algo surreal, em algo inatingível. Nós estamos falando de pessoas reais, de você, professor, que está aí em casa, e que eu tenho certeza, muitas vezes se angustiou, porque nesse período da pandemia, você não conseguiu fazer aquilo que você se propunha. É para você, estudante que está aí em casa, que com certeza está angustiado, para você, pai de família, que percebeu que em 2020, o seu filho e a sua filha teve uma queda na aprendizagem, que a aprendizagem deles, de uma certa forma, foi prejudicada. Então, é um papel da educação. E para nós, educadores, para nós, professores, nós aceitamos o desafio de utilizar o que há de mais moderno, que é o conceito de educação 4.0, que une a participação da família, a junção de ferramentas tecnológicas, o preparo e apoio pedagógico, emocional, social e psicológico para os professores, para que em 2021 nós possamos protagonizar em Paulo Afonso a mesma revolução que as grandes cidades, prefeito, como São Paulo, Curitiba, Brasília, essas cidades estão se organizando. E se vocês perceberem, o foco de todas as campanhas que estão ocorrendo no Brasil é encarar de frente as consequências e resultados da pandemia e não negá-la, e não colocá-la por fora. Por isso, sim, prefeito, é possível, com tecnologia, ensino híbrido, educação integral, e educação integral com responsabilidade, com estrutura, com apoio, com tecnologia, com equipamentos e com equipe. A educação vai se transformar em um grande eixo e desafio social para 2021. Por isso que nós acreditamos que somos capazes de recuperar o tempo perdido na educação. E assumimos. Quando eu digo assumimos, eu falo porque aqui está apenas uma parte das pessoas que representam você, Anilton, que representam você, Flavinho. Nós estamos com essas pessoas assumindo o compromisso que o seu filho, que a sua filha não ficará para trás, que terá o mesmo patamar de aprendizagem dos outros estudantes que foram bem assistidos, que tiveram todas as condições e atenção do poder público e das escolas privadas. Lembrando, professor, também que, como você mesmo bem colocou, a proposta é híbrida. E aí a gente tem todo esse calhamaço estrutural para oferecer um ensino online que dê um resultado, não é? Mas também as estruturas físicas das escolas precisam sofrer adequações, reformas, melhoras, e esse novo modelo que agora também tem que inserir uma parte sanitária, né? Não só a parte física, mas também a preparação de todos os nossos servidores que estão nas escolas, com vistas a garantir a segurança dos alunos, a segurança dos servidores também, quando for o momento do presencial. E além disso também, eu acho, Anilton, que a gente tem que, de uma vez por todas, fazer o grande colégio do BTN. Como você costuma falar, o João Bosco do BTN, né? Que acho que o bairro Tancredo Neves está na hora, merece receber esse grande presente. Eu acho que a gente tem também que fazer um novo levantamento e investir mais em creches, né? Essa retomada da pandemia vai incluir um aspecto também econômico, que a gente sabe que a mulher já é na boa parte das famílias, a figura central da família. Então, acho que o apoio do poder público para essa retomada da economia perpassa também por isso. A gente oferecer uma infraestrutura para que as pessoas possam retomar as suas vidas, a normalidade de suas vidas, passa também um pouco pela educação. Passa por essa reestruturação de creches. Você, com o Sempinha, você deu um novo patamar aqui na cidade de Paulo Afonso a esse tipo de modelo, e eu acho que a gente deve expandir para outras áreas da cidade e, como eu disse de início também, fazer essa grande reestruturação importantíssima para que o modelo 4.0 realmente dê o resultado que a gente espera. Concorda, prefeito? O desafio é muito grande. A gente sabe que perpassa pela área rural, né, por todos os bairros, e todo mundo está querendo sempre a sua melhoria, que é uma coisa natural, é um direito deles. E nós já fizemos isso no passado.
E a gente vai continuar pensando e focando nisso que a gente imagina que vai melhorar a qualidade do nosso ensino. O desafio é grande, sim. Impossível, não. Então, nós vamos ter um trabalho comum a todos nós que vamos estar participando desse governo. Essa eleição vai ser bem diferente. Nós vamos ter praticamente 45 dias para fazer uma série de coisas até assumir, no dia 1º de janeiro. Então, a gente tem que estar trabalhando desde já. O nosso plano, ele é execuível, tá certo? É um esqueleto, as coisas podem ser acrescentadas ao longo do tempo, mas tudo que você falou agora, novas escolas, adequações novas, tecnologia em todas elas, a gente pensa até em placas solares nas escolas, então a gente está com climatizar nossas escolas. Eu acho que o João Bosco foi um exemplo muito, mas muito positivo, porque em alguns lugares chegam lá as crianças suando, tá certo? Como é que você vai estar estudando bem diferente das outras escolas privadas? Mesmo direito, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, em todos os níveis, vamos começar a implementar, porque a gente acredita que realmente a educação tem que ser educação de qualidade. Nós vamos fazer tudo. Nós pensamos o quê? No plano de cargo, carreira e remuneração, estatuto de magistério, qualificação do professor, estruturação, requalificação das escolas. As grandes escolas nós requalificamos, aumentando salas, quadras cobertas com todos. Há muitos anos que a gente colocou a lousa eletrônica, sei lá, já se vão alguns anos. Nós procuramos colocar lousa eletrônica nas escolas. O Sempim ali pertinho, ali na rua perto do transporte, agora me falhou o nome. Não, daqui a pouco eu lembro. Então, ali o Sempinha foi também no nosso primeiro momento que nós conseguimos colocar. Então, se vocês observarem, nós sempre tivemos uma preocupação muito grande com a educação da nossa criançada, da nossa turma. E a gente quer aumentar e ideias novas a gente vai ter, que vai acontecendo durante o governo, não é verdade? Então, muitas e muitas coisas nós vamos estar sempre atentos, porque desafios novos são postos todo dia. Eu digo sempre que a cada dia que a gente resolve um problema, a gente respirou, graças a Deus consegui, e de repente aparecem mais 3, 4 para você resolver. É Rua Marechal Rondon, tá certo? Então, essa coisa toda, nós vamos procurar continuar fazendo, mantendo, é um compromisso que nós estamos assumindo publicamente com o povo de Paulo Afonso, mesmo porque nós apresentamos o nosso programa de governo. E para a gente fazer aquilo que nós acreditamos, sabemos das dificuldades todas, pandemia está aí, a gente não pode, eu não sei como que está hoje, que não se pensa pandemia em 2021. Não pode, gente. A gente tem que pensar em pandemia, sim. Quando é que vai ter a vacinação? Não sabemos ainda. Vai voltar quando? Qual o meio mais seguro? Você vai colocar o seu filho assim de pronto, sem ter nenhuma segurança? Como é que a gente vai fazer para colocar aí da tranquilidade para todo mundo? Para o pai do aluno, para o aluno, para o professor, para aquele que trabalha nos serviços gerais, uma gama enorme de pessoas que estão envolvidas. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos no caminho certo, acreditando de que o poder de transformação da revolução começa realmente na educação. E nós vamos fazer uma inovação, uma revolução, sim, a partir de 2021. O pessoal já está mostrando que a gente já está terminando, infelizmente. Então, aos nossos convidados, eu vou deixar um espaço para que vocês se despeçam e agradecendo de antemão a participação de vocês. Então, vou iniciar, dizer muito obrigado pela oportunidade, Anilton, Flavinho, de mais uma vez a gente estar junto, dialogando e construindo, de fato, um plano coletivo. Eu queria pedir, na verdade, um desejo que todo Paulo Afonsino possa, de fato, fazer aquilo que a campanha pede. Pare e compare, né? Pare e compare, veja os planos de governo, veja que na área de educação não existe plano melhor, porque não existe gestor melhor para encarar a educação desse município e, de fato, fazer a diferença. Obrigado, Vinícius. Jacques Fernandes. Muito obrigado. Mais uma vez eu quero parabenizar Anilton e Flavinho por terem iniciado a caminhada eleitoral com o tema educação. Vocês deixam aqui um legado e deixam claro para as pessoas que educação não é brincadeira, é coisa séria. Parabéns. Parabéns por escolherem esse tema. Parabéns pela seriedade do trabalho e muito obrigado por fazer parte desse elenco, porque vocês são pessoas que merecem o nosso apoio e o nosso respeito. Obrigado, doutor Flávio. Gente, obrigado a todos vocês que estiveram nos assistindo durante essa live. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Jacques. Uma aula, literalmente.
O tema era educação e vocês nos deram uma aula. Muito enriquecedor, muito gratificante. E esperamos tê-los acompanhando nossas redes sociais, nossas próximas lives que vão ocorrer. E valeu demais. 19 na cabeça. Obrigado, Jacques. Obrigado, Vinícius. E só reformulando o convite para a próxima terça-feira, debate 19, trazendo grandes temas para ser discutido com a população. Obrigado e até a próxima. Valeu, galera. 19, hein? Até mais. Um abraço. Você acabou de assistir Debate 19, coligação Inova Paulo Afonso, Podemos, PT, PSB, PV e PTC.